procrastinação é cópia e repetição. Eu vou perguntar para você quem na sua infância era procrastinador. Muitos pedidos dentro do processo Hoffman, ou muitas queixas, quando os alunos chegam, eles nos contam sobre a procrastinação. Muitos. Eles pedem para deixar de ser procrastinador, ou eles trazem como uma dor mesmo, um sofrimento. Eu não consigo completar os meus projetos, eu não termino o que eu começo. E quando eu termino, vem cheio de muito sofrimento, né? Porque teve que fazer uma força, procrastinou, fez, e daí no último momento, quando não tem mais jeito, a pessoa completa. Dentro do processo, a gente conta que a gente aprende todos os nossos comportamentos. Nós não aprendemos por consequência, nós aprendemos por cópia. No entanto, existem medos que a gente vive inconscientes que reforçam os comportamentos aprendidos. E aí vira padrão de comportamento. Isto é, eu estou sempre fazendo do mesmo jeito. Todos nós vivemos isso em algum lugar. Em relacionamento isso aparece demais. E nos projetos. Muitas vezes a gente usa o mesmo padrão de comportamento, isto é, o padrão de comportamento que os nossos pais repetiam e nós assistimos e aprendemos em outros lugares. O meu pai, ele não procrastinava no trabalho, por exemplo. Ele era um cara disciplinado, terminava tudo que começava, etc. Mas ele procrastinava os autocuidados. Ele não ia no médico, ele não ia no dentista, ele não tomava remédio, ou então ele tomava muito remédio porque ele se automedicava. Eu aprendo esse comportamento. E aí eu vou procrastinar nos meus projetos. E aí eu não termino nada que eu começo. E aí eu digo, não aprendi isso do meu pai, porque o meu pai, ele era todo disciplinado. O meu pai cumpria. Eu não vejo a procrastinação no meu pai, no trabalho, mas no autocuidado sim. Então eu aprendo o comportamento e eu uso em lugares diferentes. E aí parece que eu não copiei, né? Parece que eu sou original. Quero te dizer que de original a gente tem nada. Nós não tínhamos recurso para ser original na nossa infância. E a nossa infância vai explicar todo o nosso comportamento. No entanto, a gente aprende também com eles a ter muito medo. Medo de errar é um padrão de comportamento, é aprendido, mas tantas vezes reforçado com as broncas que a gente levou, com os castigos que a gente tomou, às vezes com os tapas que a gente levou, que foi reforçado, eu não posso errar. E aí eu tenho muito medo de errar. E porque eu tenho muito medo de errar, que eu aprendi, porque meus pais também tinham, eu procrastino. Então eu junto um comportamento no outro. Não é consequência. Eu digo assim, tá, por trás da procrastinação tenho medo de errar. Isso mesmo. Antes de eu procrastinar, eu tenho medo de errar. E aí é um padrão de comportamento que chama o outro. É um comportamento que você tem e que em sequência chama o outro. E isso vai formando um jeito de funcionar. E esse jeito de funcionar fica instalado em nós. E aí toda vez que eu tenho um projeto, que eu tenho alguma coisa para fazer, nossa, me dá um medo, porque e se eu fizer errado? E se não der certo? Eu vou criando um fantasma na minha cabeça e aí eu vou inconscientemente chamando outro comportamento que eu também aprendi. Eu procrastino, porque a hora que eu deixo para lá ou que eu adio, eu empurro com a barriga, o meu medo se aquieta.